No 27º domingo do tempo comum, hoje também celebramos a festa do nosso seráfico Pai, São Francisco de Assis. Que a paz e o bem que ele tanto almejou esteja presente na nossa vida e assim também no nosso mundo. O evangelho de hoje que vamos refletir para a nossa leitura orante da palavra, Mateus 21, 33 a 43. O contexto é: Jesus está em Jerusalém. Lá ele ensina por meio de parábolas. Estas vão revelando para os seus ouvintes qual é a missão de Jesus, o que é o reino dos céus que ele prega e quem é o Messias. Nesta sua pregação, principalmente as autoridades do judeu o questionam e também não o aceitam. Então, para confrontá-los, Jesus conta 3 parábolas, para ajudar também a entender nos temas que ele quer introduzir a todos, até mesmo os seus inimigos. A primeira parábola é a parábola dos 2 filhos, Mateus 21, 28 a 32, ouvimos a semana passada. A segunda parábola é a de hoje, a dos vinhateiros homicidas, e a terceira do banquete nupcial, Mateus 22, de 1 a 14. Então Jesus, nesse sentido, introduzindo os seus ouvintes na sua mensagem, conta outra parábola. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo são seus ouvintes. Ele vai dizer: um proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda e depois arrendou essa vinha a vinhateiros para que produzissem frutos. E depois viajou para o estrangeiro. Chegou o tempo da colheita, ele manda seus empregados até os vinhateiros para receber os frutos. Para surpresa do dono da vinha, os vinhateiros agarram os empregados, espancam a um, matam o outro e apedrejam o terceiro. O proprietário então enviou novos empregados, em maior número que os primeiros. A resposta dos vinhateiros novamente foi tratá-los da mesma forma. Então, o proprietário envia o seu filho. No seu pensamento é que, enviando o seu filho, eles irão o respeitar por causa da sua filiação. Mas os vinhateiros, no entanto, dizem: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarram, jogam para fora da vinha e o matam. Jesus então dá a sentença. Na verdade, Jesus faz uma pergunta para o sumo sacerdote e os anciãos. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E os sumos sacerdotes e anciãos do povo então respondem: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. E Jesus agora sim dá a sentença. Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Tentando entender esta
Passagem do Evangelho de Mateus, dos vinhateiros homicidas. A vinha é o povo de Israel. Desde a aliança, Deus que escolhe esse povo para ser testemunha do seu amor perante todas as outras nações. É esse Deus que os conduz. E eles devem então ser fiéis, produzindo bons frutos. Então é o símbolo de Israel. Deus é o proprietário da vinha. E é interessante que, olhando a forma que o dono da vinha cuida para que ela produza, frutos, proteção, estruturas, ferramentas, seguranças, tudo isso em vista da vinha produzir bons frutos. Os empregados enviados, o Evangelho de Mateus, os seus ouvintes conhecem muito bem as Escrituras, sabem que esses empregados enviados são os profetas que antecederam Jesus e que também tiveram a sorte da perseguição e da morte, muitos deles. O envio do filho, o motivo pelo qual o dono da vinha envia seu filho é porque os trabalhadores, por causa de sua filiação, iriam respeitá-lo. No entanto, o que aparece é a morte do filho. Os vinhateiros só pensam na herança, tomar posse daquilo que não é deles. E esquecem que o Pai está vivo e que virá fazer justiça. Aqui há algo bastante claro para nós na espiritualidade. Tomar posse daquilo que não é seu. Desde lá do Gênesis, percebemos isso com os nossos primeiros pais. Vós sereis como Deus. As consequências é o rompimento com Deus. A consequência é a morte. O filho será jogado fora da vinha. Verdadeiramente, depois, Jesus não será morto em Jerusalém, mas fora da cidade, no Gólgota. Não será dentro da cidade. A pergunta de Jesus. Interessante, novamente, Jesus implica os seus algozes, Aqueles que iriam matá-lo. Os próprios algozes do filho, então, dão a sua própria sentença. Eles mesmos dão um juízo contra si. E demonstram, desta maneira, a consciência que tinham quanto à gravidade do que iriam fazer quanto à condenação do próprio Senhor. Vós nunca leste nas Escrituras? A própria palavra de Deus dá testemunho de Jesus, que o Messias será rejeitado, que o Messias não será aceito. Então, cumpre-se as Escrituras a partir da rejeição de Jesus. Mas Ele é o Messias, Ele é o Senhor. A pedra rejeitada vai se tornar a pedra angular. Demonstra o poder daquele que será crucificado. O crucificado é o ressuscitado, e é ele que será o vencedor. E por isso, nesse sentido, o reino de Deus que foi dado a Israel, agora com Jesus, se abre a todos, a toda a humanidade, e ele atrai a tudo e todos para ele. Irmãos e irmãs, que esta vinha que hoje somos nós, celebrando a festa de São Francisco, possamos, na nossa vida, no nosso cotidiano, a partir desta palavra, a partir da palavra de Deus que nos convida à conversão, possamos verdadeiramente deixá-la dia a dia, passo a passo, encarnar-se na nossa história. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir.